Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Bom, nós hoje vamos começar a terceira unidade, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o Barroco, que vem a ser um movimento literário, né? Um movimento de produções artísticas que surgiu na Europa, mas veio para o Brasil trazido pelos portugueses, ainda quando o Brasil era Brasil colônia, não é? Quando ainda era uma colônia de Portugal. Então veio para cá através dos jesuítas, tá? Os jesuítas vieram para catequizar os índios, né? Os índios até então acreditavam em vários deuses, né? O Deus do trovão, Deus da chuva, Deus do vento. E a missão primeira dos jesuítas era fazer com que os índios compreendessem que havia apenas um Deus, né? Era introduzir aqui então a religião católica. Porém, dentre esses jesuítas, alguns tinham dons artísticos e eles precisavam ensinar, né, alguma coisa desses dons artísticos para quem aqui já estava, não é? Para usar a mão de obra deles, na realidade, né? A intenção não era, vamos fazer aqui com que os brasileiros, aí já tinha brasileiro nascido aqui, né? Já tinha eles aprendam a arte para eles conquistarem o mundo deles. Não era isso, não foi bonitinho assim, não. A gente vai ensinar a misturar as tintas, a gente vai ensinar aqui a questão da métrica, a questão da rima, o uso do pincel, vamos ensinar a talhar madeira, para usar essa mão de obra nas nossas produções, né? Vamos nos lembrar que Portugal, historicamente, é um país que nos escravizou, né? Que realmente não teve uma relação, vamos dizer, minha gente, de amizade, né? Realmente nos usurpou muito. Nesse período ainda não existiam as escolas de arte, então as pessoas iam aprender, ou eram autodidatas, né? Aquelas pessoas que aprendem sozinhas, nascem com o dom, ou elas aprendiam assim, alguém que sabia ensinava de forma muito informal, não é? E as primeiras artes surgiram em Salvador, porque vamos lembrar que foi lá a primeira sede do governo português, né, em Salvador. Então, as primeiras poesias, as primeiras esculturas, as primeiras belezas arquitetônicas, né, as construções arquitetônicas estão em Salvador, porque lá é onde tudo começou. Começou, mas não parou por lá, né? Dali, a arte barroca se estendeu para Minas Gerais, para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, né? Que depois passou a ser a sede do governo. Mas foi em Minas Gerais que ela se estabilizou e que ela cresceu, que ela ganhou mesmo muitos adeptos. Porque na época Minas Gerais se chamava Vila Rica, né? Não era chamada de Minas Gerais. E nem a capital era Belo Horizonte ainda, viu? A capital era Ouro Preto. Então, em Ouro Preto, nas Minas Gerais, na Vila Rica como um todo, tinham muitas minas de ouro, mas a concentração mesmo era em Ouro Preto, que na época era a capital. Era ouro, 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 muito, né? Então era uma abundância, sabe? Coisa assim de, pega um ouro pra tu. E aí, o que é que tem a ver o ouro com a arte? Tem pelo seguinte, eles, a arte barroca mineira é muito rica. Não é a arte barroca como nós temos em Salvador, você vai nas igrejas, são belíssimas, você fica, realmente, muito lindo, já tem muita coisa. Mas lá são folhadas a ouro, sabe? Eles derretiam ouro, faziam folhas, faziam aquelas esculturas
dentro das igrejas, né? Aquelas pinturas dentro das igrejas e colavam as folhas de ouro, ou ouro em pó, para ficar tudo brilhosinho, chamuscadinho. É ouro. Tanto é que as igrejas mineiras foram saqueadas durante anos e anos e anos, né? Porque era igreja, não tinha segurança. Hoje não. Hoje essas igrejas são consideradas, foram tombadas, como se diz, como patrimônio histórico, né? Então elas têm segurança, como elas são patrimônio histórico, o governo do estado, né, tem a obrigação de sempre manter uma guarda vigiando. Então, o ser patrimônio histórico, além de ser um status maravilhoso, né, ganha esses privilégios. Não fica lá o Léo, não é? Bom, então, em Minas Gerais, né, hoje chamada Minas Gerais, é que o barroco se estabeleceu, não é? Lá a gente vai contar com vários artistas, mas dentre eles o principal nome, sem dúvida nenhuma, é Aleijadinho. E foi lá em Minas que as obras elas passaram a ter uma outra fisionomia, as esculturas, as pinturas. As primeiras obras barrocas foram trazidas e produzidas por portugueses, portanto por europeus, né? Então tinha aquela feição do europeu, né? Aquela feição do europeu. E as primeiras produzidas aqui no Brasil também tinham as feições portuguesas, porque o brasileiro, enfim, ele estava reproduzindo aquilo que ele tinha aprendido a fazer. Aí foi lá em Minas que essa coisa mudou. Lá em Minas, os mineiros eles começaram a colocar traços nacionais nas suas pinturas, começaram a representar o índio, começaram a representar o mulato, né, o negro, as misturas, sabe? Começaram a colocar cor escura na pele dos personagens que eles retratavam nas telas, que eles retratavam nas esculturas, sabe? Então ali foi uma libertação. Foi uma chamada, ó, peraí, a gente já é capaz de produzir a nossa própria arte. Foi em Minas que isso começou a acontecer. Outra coisa interessante a gente comentar é que as igrejas, elas têm uma cúpula, né, assim, arredondada, e como forma de fazer as pessoas entenderem que estar ali era uma garantia, né? Hoje a gente não pensa bem assim, mas era isso que eles queriam dizer na época. Estar dentro da igreja era uma garantia, um acesso de acesso aos céus. Então esses tetos que são assim cúpulas, né, são arredondadas. Eles tinham pinturas de celestiais, de um espaço que eles consideram, que eles imaginavam como fosse o céu. E como se fosse assim uma tentativa de fazer essa imagem em 3D. Você tinha, por exemplo, aqui uma coluna da igreja, da estrutura. Essa coluna lá em cima ela era desenhada lá no teto, como se ela fosse a continuidade e tivesse aberta. Ali eles colocavam nuvens, né? E colocavam os anjos olhando para baixo, né? E Jesus Todo-Poderoso num trono muito bonito, muito olhando também lá para os fiéis lá embaixo, ou com as mãos abertas, assim os braços, né? Como se estivesse esperando o filho venha, sabe? E claro que isso funcionava. As pessoas ficavam realmente acreditando que o céu era daquele jeito mesmo, que Jesus era daquele jeito mesmo. Gente, a gente não está falando de hoje, do conhecimento que a gente tem, das ferramentas de busca que a gente tem, da abertura de diálogo que a gente tem. A gente está falando disso aí, pô, de 1600, né? A gente está falando de 1600. Então, e a gente não está falando de 1600 da cabeça do europeu, né, a gente está falando de um país recém-nascido, de um povo recém-nascido, ainda
na busca da sua identidade. Então, aquilo que chegava para ele do mundo, do velho mundo, do mundo que já existia, né, da Europa, nossa, era tido como verdade absoluta, ninguém questionava. O brasileiro ainda era muito inocente. Hoje não, hoje a gente é. Não é inocente, não. Bom, eu quero conversar com vocês direitinho sobre Aleijadinho, tá bom? A história de Aleijadinho é muito interessante. Existem pesquisadores que dizem que Aleijadinho nunca existiu. Existem outros que dizem que ele não só existiu, mas contam a vida dele toda. E a gente vai se apegar a eles, porque eu sou da linha que acredita que Aleijadinho existiu sim. E nós vamos saber da vida e obra de Aleijadinho, mas não vai ser hoje, vai ser na próxima aula, tá bom? Porque hoje a gente está gravando a aula ao vivo e eu vou ter que entrar agora na aula do 6º ano. Daqui a 1 minuto já. Eu vou entrar na aula do 6º ano. Eu achei que a gente ia fazer aula ao vivo hoje, mas não deu certo. Então eu aproveitei esses minutinhos restantes para gravar. Aí, Aleijadinho, a gente fala na semana que vem, tá bom, meninas? Um beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus. Vocês responderam a atividade que eu passei na plataforma. Eu vou usar só ela mesmo como nota, tá bom? Eu ainda não entrei para ver quem fez, mas acho que vocês duas fizeram. Se não fizeram, faça ela. Ah, não dá para fazer mais não, que já passou o prazo. Vou usar ela como nota. Bom, até semana que vem. Tchau, um cheiro.